Boa tarde a todos. Que as nossas primeiras palavras sejam sempre de agradecimento a Deus por essa grata oportunidade, de estarmos aqui, de já conversarmos sobre o Evangelho, de podermos compartilhar estudos. Agradecemos a espiritualidade amiga, a espiritualidade da casa, que nos proporciona sempre esse encontro. Falar sobre perdão é um tema que nos faz, mexer, que nos mexe, Quem de nós consegue ler uma mensagem dessa, refletir num tema desse, sem se sacudir, Quem pode, pode. Quem não pode, se sacode. Se sacode num tema desse, porque uma coisa é ler para o outro, é ler como se eu não tivesse nada a ver com isso. Outra coisa é quando a gente se coloca nessa posição e percebe a dificuldade desse entendimento do que é o perdão. Do perdão sentido, verdadeiro. Não aquele perdão da boca para fora que a gente fala assim, eu te perdoo sim, mas nunca mais quero te encontrar. É um outro perdão. Ou então aquele perdão que fala, olha, eu perdoo, mas não entendi nada. Por que fulano fez isso comigo? Ou então, eu entendi porque ele fez isso comigo, mas também não perdoo. Então tem perdão com entendimento, tem perdão sem entendimento, tem a compreensão sem o perdão. E a gente às vezes se vê em várias dessas posições. Essa mensagem do Espírito Simeão, nós vamos nos utilizar para o estudo de um pequeno parágrafo, que eu peço a licença para ler, que ele fala assim, quantas vezes perdoarei meu irmão? Vós lhe perdoarei não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Depois, mais à frente, ele diz, Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro, e a cada um de nós também, Tu perdoarás, mas sem limite. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quanto ela te for feita. Ensinará a teus irmãos o esquecimento de si mesmo, que te torna uma pessoa invulnerável contra o ataque, os maus procedimentos e as injúrias. Serás manso e humilde de coração, não medindo jamais a tua mansitude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celeste faça por ti. Ele não está sempre a te perdoar? Ele conta o número de vezes que o seu perdão vem apagar as tuas faltas? Então Jesus vai, nessa mensagem, nos falar do perdão sem limite, de quantas vezes eu posso e devo perdoar. E ele vai ensinar como faz isso. Nessa mensagem, Jesus ensinando. Então nós poderíamos, na leitura, relembrar que ele falou assim, ensinarás a teus irmãos. Então é Jesus conversando com Pedro, conversando com a gente. Vocês vão perdoar ensinando. Como é que se perdoa? Ensinando. Mas que tipo de ensinamento é esse? Quando ele diz assim, de que maneira que a gente pode ensinar os irmãos? Pela exemplificação, não é mesmo? A palavra, ela é importante quando a gente fala sobre o perdão. Ela convence até aquele que tem boa vontade com a gente. Mas é o exemplo que realmente ensina o outro. Então vejamos, às vezes nas nossas casas, um filho, um irmão, um parente, a gente fica falando de perdão, mas quando a gente vai lá e faz o ato, que é um processo, ele fala, eu entendi o que é perdão. Fulano me ensinou o que é perdoar. Olha como é diferente do que ficou falando sobre perdão. Foi lá e fez. Então Jesus pede que Pedro, assim como nós, todos aqueles que querem acompanhá-lo, que exemplifique. E de que maneira será dada a essa exemplificação? A todos, indistintamente. No tempo de Jesus, aquela época, era o momento da lei do olho por olho, dente por dente, a lei de Talião. Então, segundo os judeus, eles amavam os seus compatriotas, amavam os seus parentes, os seus amigos, os seus familiares. E
odiavam os seus inimigos. Essa era a lei. Com a chegada de Jesus, que é o mestre, por que chamamos Jesus do mestre? Porque ele exemplifica. Mestre é aquele que não fica falando, não, é aquele que faz. Por isso ele é chamado de mestre. Que ele vai exemplificar o perdão. Até o seu último momento é uma exemplificação de perdão, quando ele fala a Deus, Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem, no seu momento da crucificação. Olha o maior exemplo que ele foi dado ali, né, de renúncia. Então, nesse momento, ele fala, ele chega com uma nova proposta. Olha, vocês já aprenderam olho por olho, já aprenderam lá o dente por dente, já aprenderam aí essa lei que Moisés trouxe aí para vocês conviverem, porque era pior do que isso. Eu agora vou trazer uma nova proposta. Vocês, além de amar os seus amigos e aqueles que gostam de vocês, vocês vão aprender também a amar, a perdoar os inimigos. No grego, a palavra perdoar é tolerar. Tolerar os seus inimigos. Ou seja, não será mais olho por olho. Não tem mais esse retorno, esse rescaldo, esse processo de vingança. Acabou num olho só. Não tem mais um olho por olho. O outro que perdeu um olho, para por aqui. Então o pedido é do amor ao inimigo, é uma proposta que Jesus nos traz, um outro patamar. Não mais da lei. Repara que o momento quando ele fala de Moisés, a gente lembra da lei. Jesus vai nos falar da misericórdia. É quando a gente fala assim, a lei eu sei cumprir. Mas se eu te pedir para ir além da lei? Então nós trouxemos aqui para essa compreensão uma história que se encontra no livro Luz Acima, de Chico Xavier e do Irmão X, que tem como título até Moisés. Vamos tentar resumir, que ele conta a história de Euclides Brandão, que desencarnou e tinha certeza que ele ia para o paraíso. Né? Ele falou assim, pô, eu vou para o paraíso com certeza. Eu vivo com a Bíblia na mão, né? O Antigo e o Novo Testamento. Consulto os textos, tem os textos de cor. Então ele fala que os 10 mandamentos eram o tempo todo cumprido na vida dele. E em pensamento, embora quisesse o mundo inteiro para si, ele reverenciava a Deus. Não pronunciava o seu nome santo em vão. Descanso, ele não adulterava, não furtava. Ou seja, ele cumpria, esse Euclides Brandão, todos os mandamentos que continham a lei, né, a lei divina. Então ele tinha um direito líquido e certo, né, que a gente chama na hora do desencarne, lá no paraíso, está garantido que ele cumpriu tudo direitinho. Mas o que aconteceu? Quando ele passou para o plano espiritual, ele se surpreendeu. A expectativa dele não foi atendida. Então, ele foi atendido sem considerações. Cadê aquelas considerações especiais que ele estava esperando, né? Aquele tapete vermelho, aquela cadeira, né, diferente, aquela, por favor, senhor, né? Por favor, venha para cá. Quer dizer, ele esperava toda essa pompa no plano espiritual. E ele, irritado já com aquilo, ele vai lá pedir informações lá ao moço lá, né, ao funcionário divino, da justiça divina. Então ele perguntou assim, olha, não há uma ordem determinando a minha transferência definitiva para o céu? Eu estou parado aqui nesse meio aqui, nessa sala de atendimento, já não era para eu estar lá no outro plano? E o rapaz que ouviu, observou aquilo com os pormenores e respondeu, não foi expedida qualquer resolução superior nesse sentido, não. O amigo era cristão? E ele responde, sem dúvida, mordido já no amor próprio, né? Aceitei Jesus integralmente. E o funcionário pergunta, aceitou e seguiu? A gente aceita, mas a gente segue. O que é seguir? Qual a marca de Jesus? É da renúncia. É de renunciar a si mesmo. Então ele continua. Bem, perfeitamente, eu li o testamento dia e noite. Continua a pergunta, lia e praticava com a máxima exatidão. Retirando, porém, os benefícios do Evangelho, você aproveitou dele para renovar-se em Cristo, revelando melhor no aprendizado da sabedoria e da virtude?
E ele respondeu afirmativamente. Estava já milindrado com tanta interrogação, né? Porque ele era Euclides Brandão, né? Ele foi claro e breve. Olha, eu demonstro o gosto de exprimir-me invariavelmente sempre na primeira pessoa. Então ele já começou mostrando esse gosto dele. Ele tinha esse desejo. Então eu fui um homem justo na terra, guardei cuidado em preservar essa característica da minha personalidade. Se recebia dos outros bondade e respeito, pagava com as moedas iguais. Aos que me agradava, aquinhoei com as vantagens suscetíveis de ser articulado com a minha influência. Tanto assim que deixei meus haveres a quantos me souberam conquistar a simpatia. A todos, porém, que me fizeram mal, retribuí conforme propunham. Nunca tive inclinação para ajudar malfeitor, porque para eles não há suficientes grados no mundo. Quando molestado pelos maus, eu sabia conjugar o verbo corrigir, e se me incomodavam duramente, punia-o com aspereza. Corda e ferro não podem ser esquecidos na melhoria dos homens. E sendo perseguido, jamais permiti que os amigos me tomassem a dianteira na desforra. Não me calava em frente ao desafio. Por isso, se era convidado a contender, competia-me ganhar as demandas. Pisado pelos outros, dava o troco de conformidade com as circunstâncias em que recebia as ofensas. Nunca perdi tempo ensinando a delinquentes e vagabundos o que não desejavam aprender. E se as pessoas nobres tratei com generosidade, ofereci aos desonrados a repulsa que eles mereciam. Quando recebia flores, improvisava um jardim ao que me oferecesse. Mas se eu era surpreendido com as pedradas, respondia com chuva de pedras. Fez uma longa pausa e acentuou. Não supunha que exerci a justiça com facilidade. Ao homem de minha estirpe que procura ser equilibrado e cristão, muito ingrata essa experiência terrestre. Bem, a expressão visionou-me que ajuntou. Segundo vê, minhas reclamações são oportunas. Se o paraíso não tivesse aberto, não tiver aberto para mim, que andei de Bíblia nas mãos, para quem vai estar, né? E o funcionário celeste, bem-humorado, interveio para esclarecer. O plano superior não fechará a passagem, conquanto, Brandão, a sua justiça não haja conseguido a misericórdia. Teve justiça, mas não misericórdia. Ele responde, mas nunca assumi com compromisso sem consultar os sagrados textos. E o funcionário responde, você chegou até Moisés, voltará naturalmente ao corpo de carne, a fim de prosseguir o aprendizado com Jesus. O seu curso está com atraso de 1.900 anos naquela época. Hoje está com atraso de 2019 anos. Euclides abaixou a cabeça e refletiu. Então é para a gente também pensar. E o nosso curso? A gente foi até Moisés ou já conseguiu passar de Moisés? Porque tem gente que nem Moisés ainda chegou. Porque Moisés é olho por olho. Tem gente que é um olho e 5 olhos, né? Por causa de um bem físico, acaba com a vida de uma criatura. Então nem Moisés chegou. Então a pergunta para nós é, nós já passamos essa lição? Nós já entendemos que já Jesus, a mensagem é outra? É para ir além da lei? É ir à misericórdia. Por isso que aquele moço rico não conseguiu. Ele ia até a lei. Mas na hora de abandonar os seus bens e seguir Jesus, ele não conseguiu. Então é o processo do pedido que vai além. É do padrão de Jesus. Então, continuando nessa passagem do Simeão, que ele fala, né, pela exemplificação, quando a gente pensa, né, então, exemplificar sem distinção. Então, o que seria esse perdão? Seria um ato em si? Ou seria mais um processo? Não é mesmo? É um processo mental, um processo espiritual. Preciso sentir. Eu preciso raciocinar sobre isso. Para entender como é que eu faço isso. E aonde é que está travando, onde é que está acontecendo a dificuldade. Porque às vezes a gente está com boa vontade, mas não sabe fazer, não compreendeu. Então, perdoar o outro também não significa dizer que não existe erro,
não perceber a maldade, não é nada disso. É quando a gente já não retribui ao outro aquele mesmo desejo que ele tem. É quando olha o irmão que se encontra como na posição de ofensor, como um irmão na posição de um necessitado. Porque quem agride está doente. O agressor é um doente. Porque tem que ser uma pessoa sem amor, sem felicidade, sem alegria. Porque quando a gente está feliz, está alegre, está amando, a gente não tem tempo para isso, né? Já viu as pessoas apaixonadas? Nem repara se o tempo choveu, fez frio, o mundo é lindo, o passarinho é colorido. Essa é a visão. Será que a gente pode entender um outro tipo de amor? Né? O amor de Jesus, que é aquele amor de forma incondicional. Como é que a gente vai começar a desenvolver esse amor? Então o convite do Cristo é justamente para aprendermos a caminhar na direção do perdão. É aprendermos a pensar sobre isso, nos direcionarmos para essa reflexão, com boa vontade. Então, quando a proposta dele, do perdão, é para quem? Para todos. Aprender a perdoar a todos. É uma concessão, o perdão ele será praticado no momento que o tempo me abre uma concessão de oportunidade de refazer aquela situação, retificar, rever, tornar a realizar com o outro a caminhada. Então, primeiramente, vamos pensar, perdão comigo mesmo. Eu preciso do auto-perdão. Porque enquanto eu não me perdoar, eu não vou conseguir perdoar a ninguém. Se eu for uma pessoa muito inflexível comigo, muito dura, eu serei muito inflexível com o outro. E repare bem que a moral não tem nada a ver com flexibilidade. Ser uma pessoa que luta pela moral não significa que ela tem que ser inflexível. Então é quando eu começo a olhar para mim com ternura e falo, olha, a natureza não dá salto. Antes eu não sabia, antes eu não conseguia fazer. Minha emoção não ia até lá, meu sentimento. Hoje eu já quero fazer diferente. Então ontem ficou lá atrás, eu não posso mais voltar para refazer o que ficou lá atrás. Mas eu posso recomeçar de uma nova maneira, se eu tiver uma nova oportunidade. A minha visão não é mais a mesma. Então eu me perdoo, no sentido de entender que minha ignorância era própria da minha maturidade espiritual. Eu não poderia ser diferente. Eu tenho que compreender que eu ainda sou um processo. Que eu ainda estou em processo de dar frutos. Meus frutos já não são bons. Então é quando eu começo a trabalhar com mais respeito comigo. Me perdoando. Depois a gente lembra que tem que perdoar os amigos, né? Não os inimigos, não os amigos. Aqueles que convivem com a gente. Porque às vezes um amigo, a gente não perdoa. A gente lembra de coisas graves, mas não lembra do dia a dia, das coisas assim pequenas. O amigo também precisa do nosso perdão. Assim como a gente pede assim, pô, tomara que aquele meu amigo não tenha reparado, né? Naquela resposta que eu dei para ele naquele dia. Estava mal um dia, respondi de uma forma deseducada às vezes. Tomara que ele tenha compreendido. Então quando a gente fala para o amigo, pô, leva mal não, desculpa aí a forma de falar, eu estava meio apressado. Isso é com o amigo. Então a gente precisa também compreender o amigo, a dificuldade que o outro passa. E os inimigos, né? Quem são esses inimigos? Os inimigos encarnados e também os desencarnados. Que nós, ao longo da vida, fomos, né, dando nó. No nosso novelo aí, novelo de lã da vida, a gente saiu dando uma série de nó. Nós que hoje a gente tem que começar, ou carrega a vida cheia de nó, ou para desfazer o nó. É uma decisão. Olha bem, isso tudo é um processo de escolha, é um processo de decisão. Então eu olho para aquele que me entende como inimigo e o vejo como uma criatura adoentada. Se eu já consigo perceber que eu não me encontro na posição que ele se encontra, eu já olho para ele como um doente. Eu já estou numa situação melhor. Então, hoje, nessa passagem do inimigo, nós trouxemos aqui para lembrar de Jesus, né, na traição de Judas. Quando ele disse assim, olha, em verdade vos digo que um de vós me entregará. Né, a passagem dele lá com os apóstolos. E Judas pergunta para ele,
acaso sou eu, Senhor? E Jesus responde, o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Repara bem, esse que mete comigo a mão no prato há de me trair. Quem é que mete a mão no prato com a gente? É estranho? Não, porque a gente não dá essa liberdade nem essa intimidade. Quem mete a mão no prato com a gente são os que convivem com a gente. São aqueles do qual a gente tem uma expectativa, que a gente depositou uma confiança, que a gente abriu esse espaço. Então são esses. E Jesus soube compreender. Jesus sabia da situação. Olha como é difícil. Sabemos o quanto é difícil uma situação dessa. Mas vejamos bem. É o momento do testemunho. Como é que eu vou falar que eu aprendi a buscar o amor que Jesus me ensinou se eu não tiver a hora de testemunho? Quem é que vai passar nessa vida sem vivenciar uma traição? Olha, é muito difícil. De vários segmentos a traição, hein? Em vários setores, de amigo, de amores, de parente, financeiro. Vamos viver traições. É o momento do testemunho. É o momento da ventania, é o momento da sombra, que tudo sacode lá dentro, que você não sabe o que faz com aquela outra criatura. Ali você é o momento do testemunho. Ali você vai ficar, você e Jesus, ele esperando ver como é que você se comporta. Já tem condições de responder de uma outra maneira? Sem matar o outro, às vezes vai à morte. Perseguir o outro, por várias reencarnações. Nunca se separar do outro buscando uma vingança. Ou já deixa para lá, nunca mais eu quero ver. Eu já começo a olhar o outro como um sofredor e um doente que fez isso. Quando a gente lembra no final da noite, né? Quando a gente passa em revista os nossos atos e pergunta, será que eu fiz alguma coisa que prejudiquei alguém? Então, quando a gente fala assim, machucou. A traição me machucou. Mas graças a Deus, não fui eu a traidora. E eu ia ficar muito mais triste se eu me visse no papel de traidor. A traição machuca, o ato do outro, né, desafetuoso, machuca. Claro que machuca. São pessoas que nós temos uma expectativa, a gente abre o coração, a gente quer bem, e aí? Mas a gente pode dizer, graças a Deus não fui eu que fiz. Ou seja, eu já estou melhor nessa situação. E se eu não sair para casa da perseguição e da desforra, olha como eu já tenho requisitos internos que me sustentam. Olha a presença espiritual aí que dá aquela... Sabe, naquele momento, eu costumo dizer que parece que você levou um banho de remédio, né? Assim, de analgésico, que você fica até bobo. Muita gente fala assim, não sabia o que responder, não sabia o que falar. Graças a Deus. Parece que a gente toma assim um banho de paralisante, de analgésico mesmo. Aí a gente fica assim, meio adormecido. Fala, graças a Deus. Naquele momento eu fui acalmada. Graças a Deus eu não cometi um ato levada pela minha impulsividade. Que eu não trago dentro de mim. Que iria precipitar uma situação do qual eu iria amargar. Por quanto tempo? Não tinha mais necessidade de eu passar por isso. Deixa o outro carregar a dor que ele quer carregar. Então é uma outra forma de pensar. Então, nesse momento, né, quando a gente lembra também do desencarnado, muitas vezes, aqueles que passaram pela nossa vida e hoje já não se encontram mais, e que muitas vezes podemos ter falado para ele, olha, eu não vou te perdoar. Ou então pelo ato, ter demonstrado não conseguir reconciliação. Mas hoje a gente já tem outro entendimento. A gente já sabe que nós os evocamos pela prece, pelo um pensamento, né? E falamos, meu irmão, olha, eu já tenho outro entendimento.
aquilo tudo que aconteceu, certamente hoje não aconteceria. Pelo menos da minha parte. Me perdoa. Me perdoa pelo que eu te fiz. Eu te perdoo pelo que eu acho que você me fez. Vamos nos perdoar. Vamos nos libertar um do outro. É a libertação. É isso que a gente tem que compreender. É um processo que a gente corta quando libera o outro. E por que a gente segura o outro? Pela vaidade, pelo orgulho. Pelo amor próprio, que ainda está desequilibrado. Então, a gente vai lembrando que na passagem fala, né, através do exemplo, indistintamente, ensinarás os teus irmãos o esquecimento de ti mesmo, que te torna uma pessoa invulnerável contra o ataque, os maus procedimentos e as injúrias. Reparemos bem, então, o esquecimento de si mesmo é um orgulho. No fundo é um orgulho. É que fulano pensa que é para falar comigo dessa maneira. Não é mesmo? Quem ele pensa que está se comunicando para não falar comigo direito, para não me dar atenção, para fingir que não me viu? Quem que está falando aqui dentro? O orgulho. É uma imagem, né, que eu tenho de mim que, como assim? Não me vê? Não gostar de mim? Como não pode gostar de mim? Eu não fiz nada. Como se fosse uma conta no papel. Então a gente começa a pensar. E esquecimento de si mesmo. Quem quer acompanhar Jesus vai ter que aprender o que ele exemplificou. Esquecimento de si mesmo, renúncia de si mesmo. Vencer o orgulho. E a gente vai começar a adquirir uma coisa, aos poucos, se chama humildade. É quando a gente já não tem mais tanta importância a nossa pessoa. A gente já percebeu que a gente é uma criaturinha tão complicada, né, que tem tanto a aprender. Aí a gente se localiza melhor, já não é mais o centro do mundo. Aí você já começa a chegar para lá, chegar para cá, dar espaço para todo mundo. Você já não é mais o centro. Você começa a dar ao companheiro o direito de fazer como ele quiser. Então você vai se esquecendo. Então a gente vai perceber o ensinamento desses espíritos superiores que eles não precisam perdoar. Por que não precisam perdoar? Porque eles não se sentem ofendidos. Passa aí pela rua, encontra uma pessoa dessa aí meio desequilibrada, por vários N motivos de desequilíbrio, e ela fala lá, te xinga, fala lá um impropério para você. Você vai parar para brigar com ela? Não, você vai passar atrasado. Por que você não para ali para ficar naquela situação? Porque é completamente nonsense, né? Como diria. Não tem sentido. Aquela pessoa não sabe o que ela está falando. Ela está desequilibrada. Ela está adoentada. Ela está na rua. Você não para. Por que você não para? Para ajustar a conta com ela. Você não se sentiu ofendido. Por que ela não te ofendeu? Porque você não deu valor. Aquilo você não recebeu. Então, na realidade, não é o que o outro fala que me machuca. É o que eu faço com aquilo que o outro me falou. Que valor é esse que eu estou dando para a palavra tanto do outro? É uma doença minha também. É um excesso de vaidade minha. Que eu tenho no autoconhecimento olhar em mim e falar assim, olha só. Olha o excesso que eu estou aqui de milindre, de mimimi. Estou muito sensível, né? Para viver no mundo como o planeta Terra. Tem que desenvolver um pouco mais de resistência, então. Então, quando a gente nos chama, né? Assim. Depois Jesus, a mensagem diz assim, além do esquecimento de si mesmo, serás mansos e humildes de coração, não medindo jamais tua mansuetude. Nós vamos lembrar de uma passagem em Mateus que Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E outra em Mateus também, bem-aventurado os que são mansos, porque possuirão a terra. Ou seja, o que é ser manso e humilde nessa situação? É aquele que não agride, é aquele que já busca, né, o entendimento, a oportunidade do tempo para compreender com o outro. É que a gente fala assim,
vou domesticar o meu cão brabo que eu tenho dentro de mim e não alimentá-lo. Porque eu ainda sinto dentro de mim os instintos dos animais que eu, né? Das minhas reações intempestivas, impulsivas. Eu tenho que me conhecer. Então eu não tenho que afastar o outro somente. Eu tenho que me conhecer e me domesticar. Então não tem que botar meus bichos para fora, não. Ah, põe tudo que você sente para fora. Não, não põe não. Põe para fora não, porque o objetivo aqui é outro. E deixa eu me evangelizar esse meu lado. Eu não quero mais botar meus bichos para fora para morder ninguém, não. Eu quero aprender agora outro aprendizado. Eu já, em outras reencarnações, é quando posso falar para mim, eu já sobrevivi, eu já fui lutador, já ganhei, já botei espada para fora. A lição do Jesus é, embainha a tua espada, guarda a tua espada. É uma outra lição. Que eu preciso ter muito mais coragem e ter domínio sobre mim, as minhas paixões, para eu fazer isso. Porque falar aquilo que eu sei, fazer o que eu já sei que é me defender, é muito fácil. Eu dou o que a gente chama pasto aos instintos, campo a eles. O convite agora é, pega aí os teus instintos e segura ele. Mas não segura por segurar não, porque vai virar uma panela de pressão e vai estourar. Segura ele com entendimento. Por que você está escolhendo fazer isso? Então, perdão é uma decisão. Eu escolhi caminhar em outras situações. Eu aceitei o convite de Jesus realmente. É um outro padrão. Vai doer? Ah, vai doer. Claro que vai doer. E mais uma vez que eu também soltava meus instintos e respondia o outro de igual para igual, não doía? Parava de doer? Não para de doer nunca, gente. Se eu não quiser que pare. Se eu ficar requentando aquilo ali, aquilo não para. A vingança não chega nunca ao final. Aquilo cansa, aquilo exaure, aquilo gasta um fluido que eu vou precisar para outras coisas. Eu começo a ser mais inteligente. Então são decisões, olha bem, não é tampar a panela de pressão como se fosse pecado proibido, não. É entendimento, é esclarecimento, por que eu estou procurando. E tem que ser aos poucos mesmo. Eu não vou me violentar, não. Eu vou com entendimento. Mas vou caminhando nessa direção. Eu ainda não estou lá, mas estou caminhando para. Olha a diferença. Nós não somos anjos aqui, mas nós estamos, aos poucos, ganhando resistência e caminhando em direção a Jesus. Nós estamos no esforço, é o que eu falo. Eu estou no esforço. E Deus abençoa aqueles que se esforçam. Nós sabemos disso. Tenha boa vontade. Nós já abrimos a possibilidade do nosso coração para esse entendimento. Quando ele falou, não medindo jamais a sua mansuetude, é que muitas vezes a gente se compara ao outro até em ser bom. Ah, mas o que eu posso fazer que sou boa e ela não é, né? Então, tem gente que fala isso. O problema é que eu sou muito boa. Fulano é que é o problemático. Ou então, fulano não lembra o que eu fiz por ele? Vai me tratar dessa maneira? Olha o interesse. Olha como é que a gente se pega em determinadas situações. Ou então, cansei de ser bom. Só 3 vezes que eu vou perdoar. Como se bom cansasse. A gente não entendeu o que é ser bom, né? Cansei de ser bom. Tem gente que fala. Já talvez a gente tenha falado essas bobagens, né? A gente para ter mais consciência sobre a fala. 3 vezes, 4 vezes. Então é fazer de uma maneira com perseverança. Os testes serão inúmeros. E quando a gente pensa assim, fulano não merece que eu faça isso, porque eu já fiz e ele não reconheceu. Eu não estou fazendo para fulano, nem beltrano, nem para cicrano. Eu já passo a fazer em nome de Jesus. Em primeiro lugar, eu perdoo em nome de Jesus. Muitas vezes eu não sei perdoar no meu nome. Ainda está difícil. Mas já perdoo em nome de Jesus. Um dia eu vou perdoar no meu nome. Então não é por ele. Eu estou atendendo o chamado de Jesus. Respeitando, né, a sua instrução, a sua mensagem. Então eu começo com a minha consciência. Eu falo que eu sou cristã, mas continuo aborrecendo a obra divina? Ou eu já me
colocam na disposição dessa lei que Jesus trouxe. Que lei foi essa? Da mansuetude, da benevolência. Qualquer coisa contrária a isso, estou fora da lei. Porque ele fez da bondade com o outro e da docilidade e do afeto uma lei. E nós vamos aprender a ser dócil com o outro. Nós estamos aí nesse mundo mesmo, entre lobos. Nós estamos sendo enviados diante de lobos. Cadê a confiança no Pai? Nós temos que vir. É o nosso testemunho. É o melhor testemunho. Então é quando a gente lembra aqui também, olha, que continua a mensagem dizendo assim: farás, enfim, o que desejas que o Pai Celeste faça por ti. O que eu desejo que o Pai Celeste faça por mim? Me perdoe. Não é? Não é perdoar? Quanto mais a gente vai tendo consciência das nossas atitudes, não precisa ser de reencarnação atrás, não. Isso eu nem cheguei, gente. Não busco esse tipo de coisa. Que eu não suportaria. Porque se eu olho para mim, semana passada, e peço perdão, o que eu vou fazer com o conhecimento de outra reencarnação anterior? É luz demais. Não tenho condições. Eu tenho que, graças a Deus, eu tenho a minha memória ali do jeito que tem que ser a minha, obstruída numa nova reencarnação, que é o que eu estou dando conta agora. Então é quando eu começo a pedir perdão, me perdoa. Então é quando Jesus fala para os fariseus, né, numa determinada passagem em Mateus, ele faz assim, ele diz: mandou que aprendêssemos o significado das Escrituras. Ele falou isso para o fariseu, mas falou isso para a gente. Vai aprender o significado das Escrituras? Qual a Escritura? Lá em Oséias, capítulo 6, que diz assim, ó: misericórdia quero e não sacrifício. Ou seja, o Pai não quer sacrifício, ele quer misericórdia. O que é misericórdia? É eu ter piedade do outro. Vocês já repararam que as pessoas nos conhecem num determinado momento da nossa vida? Como se fosse um clique assim numa máquina fotográfica. Clac, um instante fotográfico. Pega aquele instante e ela pensa que nos conhece, não é mesmo? Ela esquece tudo que a gente viveu e não tem ideia do que a gente vai viver. Ela analisa. E ali ela formata uma opinião. Fulano é isso, aquilo outro. E coloca dentro de uma caixa, escreve um rótulo e bota em cima. E assim a gente também faz com o outro. Aí quando a gente encontra o outro, é fácil. Eu não preciso nem analisar mais o outro, eu já sei. Está lá o rótulo, olha. Traidor, 171, fofoqueiro, vaidoso, não é assim? Orgulhoso, desumano, ladrão. Eu já tenho aquele rótulo formado. E a gente muda? Graças a Deus a gente muda, não muda? A gente tem condições, o quanto de esforço nós temos feito e o quanto na prática já modificamos. Se eu mudo, por que o outro não vai mudar? Por que eu não vou ofertar ao outro essa mesma possibilidade de mudança? Então isso é misericórdia. Isso é quando eu tenho um sentimento de piedade com o outro. É quando eu olho para o outro e falo assim: meu amigo, você é bem que nem eu, faz bobagem pra caramba, erra de novo, se omite. Sou eu. O outro é meu outro lado sombrio, que muitas vezes o amigo não me conta como me vê. O outro sou eu. Quando eu me proponho a caminhar em direção ao outro para falar de perdão, na realidade eu estou me perdoando. É um processo libertador por isso. Então é de misericórdia, é de compreensão que a dificuldade que o outro tem em ser daquela maneira, ou eu tenho, ou já tive, ou vou ter. Se eu não tenho aquela, eu tenho uma outra parecida em outro setor. Porque nós não somos ainda, né, espíritos que não passam por essas situações. Se estamos aqui juntos, é porque nós temos muita afinidade nas nossas dificuldades. Então,
Outra situação que nós podemos pensar sobre isso é da lei de ação e reação. Então, quando Jesus nos recomenda o perdão das ofensas, ele vai nos ensinar que perdoar ao outro é se permitir ser cuidado por Deus. Deus cuida da gente. Porque vejamos bem, quando eu não perdoo, eu lembro do outro com aquela mágoa daquela situação e vou enviar, só em pensar nele, a forma como eu penso nele, meu coração já aperta. Minha circulação já muda, a pressão. Tem um tique-tique nervoso já, que não tem como. Porque, por isso que não tem nada de tempo. O tempo é o momento que você recorda. É atemporal. É presente. Pode ter se passado 20 anos. Mas quando eu me lembro hoje, aconteceu agora. Porque agora eu estou suando, estou lembrando e eu estou quase babando lembrando do outro. Eu me arrepio. Então ele é agora. Ele é hoje. Então não foi ontem, é hoje porque isso não mexe comigo. Então eu começo a lembrar que esses fluidos tóxicos que eu envio para o outro, querendo ou não, porque o meu pensamento vai chegar no outro, lei de ação e reação, o que vai acontecer? Eles vão voltar para mim. É lei de ação e reação. Vai voltar e ainda vai voltar com mais um porquê ali. Vocês já imaginaram? Nós que somos criaturas ainda, né? Muito complicadinhas nos nossos relacionamentos, com muitas exigências no outro em ser, que ele seja aquilo que eu não sou, né? Não somos nós. A gente quer que o outro seja o que a gente não é. Vocês já imaginaram diariamente quantos dardos mentais a gente envia e recebe? Quem aguenta, hein? Quem aguenta? Já repararam que a gente está doente? Porque são fluidos tóxicos. Nós estamos envolvidos em fluidos tóxicos, paralisantes. E quando você perdoa realmente de coração, que Deus te protege, são a luz desse envolvimento dissipa essas trevas. São fluidos que vão eliminar essa toxicidade. Reparamos? Então a gente se liberta. Na realidade, Jesus fez um efeito profilático quando falou para a gente se perdoar. Olha, se perdoa. Perdoa para não adoecer. Perdoa para se libertar. De viver encasquetado dentro de fluidos constrangedores. Que é o da mágoa, que é do ressentimento. Por isso que o perdão é libertador. Porque Deus protege. E você se torna o quê? Invulnerável. Vamos buscar a palavra no dicionário. Vulnerável e invulnerável. Vamos ver aqui, olha. Vulnerável é aquele que pode ser ferido, atacado e derrotado. É o frágil, é o prejudicado ou ofendido. Esse é o vulnerável. Então, quando a gente não perdoa, quando a gente não aceita, a gente se torna vulnerável para o outro. A gente vai ser atacado. A gente realmente vai receber essa carga fluídica. E a gente vai ficar adoecido. E o invulnerável é aquele que, pela sua moral ou posição hierárquica, está acima de qualquer ataque ou crítica. Reparemos bem, a gente dissolve, então, aquela energia ruim. A gente se libera. Por isso que é invulnerável. É a questão do plugue com a tomada. Cadê ali o botãozinho ali para encostar minha tomadinha? Agora é tomada de 3, né? Que o Brasil é 3, ó. Cadê o lugarzinho para encaixar? Se não tem um lugarzinho para encaixar, o outro vai ficar com a tomadinha dele buscando e não vai encontrar. Porque eu estou fora daquela situação ali. É isso que a gente tem que entender. A gente tem que sair fora dessa brecha, desse encaixe. Então, se o outro quer continuar nessa situação, isso é um problema dele com o guia espiritual dele. Eu quero sair dessa situação. Eu já adoeci, eu já estou adoecido, quando a gente começa a pensar, eu não quero adoecer. Por isso que eu falo, é um processo de decisão.
É uma decisão difícil. Não é uma decisão fácil, não. É uma decisão difícil, que tem que ser tomada com consciência. Em nome de que eu estou fazendo isso? Primeiramente, faço em nome da minha saúde, em nome de Jesus. Um dia eu vou fazer em nome do amor. Mas nós temos que ir caminhando para isso, até atingir o objetivo maior. Então a gente vai dando pequenos passos, que é o nosso caso de criaturas ainda com tanta dificuldade, não é? Então é quando eu decido mudar a minha vida. Olha só, eu peguei aqui uma parte que diz assim, olha, que a gente precisa lembrar quando o outro não quer se harmonizar, né? E ele não me perdoa. Eu lembrei de uma lição que Jesus diz assim: o que te importa a ti? Segue-me tu. Ou seja, o outro vai ter o tempo para as decisões dele. O outro não quer se reconciliar. O outro não quer harmonizar. O outro não quer entrar em processo de união. Ele não gosta de mim. Não gosta de ti. Não... Ué, é tão absurdo assim alguém não gostar da gente? Não, né? Aí a gente começa a vencer a nossa vaidade, que é a nossa imagem distorcida. O outro não gosta de mim. Por quê? Inúmeros motivos atuais e muitos motivos de reencarnações que nós não temos ideia, só estamos vendo a ponta de um iceberg. Muitas vezes a gente fala, mas por que essa criatura não gosta de mim? Ela me vê diferente. Eu posso me pintar, não tem aquela expressão? Me pintar de ouro. Ela não vai gostar de mim. Ela não vai ter boa vontade com a minha fala, nem com a minha respiração ela vai gostar. Por quê? Entrega para Deus. A gente não tem como saber. Nós já fizemos muita coisa errada. Nós já agimos muito mal. Com certeza. O outro ressente ainda da nossa energia, da nossa psicosfera, do nosso perispírito ainda que traz essas marcas. O outro percebe. O outro se sente até mal, porque realmente nessa encarnação ele não tem motivo. Mas ele não gosta. Ele não conseguiu vencer aquele bloqueio. Por isso a importância, como Emmanuel fala, né? Não cortes onde possa desatar. Vamos segurar a situação em casa, ou com os amigos. Porque depois que corta vai ficar mais difícil. Depois que eu não encontro mais o outro, vai ficar mais difícil. Porque eu vou ter que reconciliar. Eu vou ter que esperar uma nova oportunidade de tempo, em outra reencarnação, muitas vezes, para aquilo ali. Por isso, quando o momento ocorre, não podemos perder tempo. E às vezes a gente fala assim, para ter paz só basta você pedir perdão. Pede perdão. Se dirige ao outro. Fala, meu amigo, me perdoa. Com o próprio plano espiritual, me perdoa. Às vezes a gente tem uns inimigos desencarnados que a gente sente isso. Me perdoa. Me perdoa. Né? Quando a gente se compromete a ser uma outra pessoa, com sinceridade, me perdoa. A gente oferece ao outro a oportunidade de repensar sobre isso. Me perdoa porque eu sou uma criatura difícil. Poxa, se a gente quiser, né, dizer o que a gente é só parar para refletir um pouco. Não é muito difícil não, gente. Me perdoa. Eu não sei fazer diferente. Me perdoa porque eu sou como eu sou, eu tenho esse jeito. Ou me perdoa pelo que eu falei, eu sou uma pessoa imprudente. Enfim, o importante é que o outro, que a gente caminhe em direção ao outro para pedir perdão. Mas reparemos uma coisa. Às vezes a gente quer saber de perdoar o outro. Mas eu conheço gente que não quer ser perdoada. Olha que interessante. Eu não consegui entender porque a pessoa não queria ser perdoada. Eu falei, mas por que essa criatura está com dificuldade de ser perdoada? Porque ser perdoada significa que eu reconheço que eu errei. E que o outro que está me dando perdão. Então fica aquela luta. Não, eu que perdoo você, eu que perdoo você. Eu, tipo assim, quem está com a razão? Repare como às vezes os nossos sentimentos caminham ainda tão em desequilíbrio, não é? Então, às vezes, a espiritualidade fala, liberta isso. Liberta esse peso que você não tem nada mais com isso. Você já libertou o outro. Ele quer continuar carregando essas pedras, que carregue. Liberta você.
Às vezes a gente aprende a fazer isso. Mas às vezes a gente fala isso com alguém, liberta, a pessoa fala, eu liberto, mas eu não vou dar o braço a torcer. Então a gente vai ver que sempre vai ter o orgulho, a vaidade. Enquanto a gente não aprender a esquecer de nós mesmos, esse processo vai continuar. Eu, como todo mundo, às vezes tem uma fase, né, que está mais difícil, sim. A gente não entende por que está com tanta dificuldade para sentir-se melhor. A gente se sente com essas vibrações. E eu vi que a fase que eu estava padecendo, eu queria justificar a minha dificuldade em inúmeras pessoas. É fulano, é cicrano, é cicrano. E a gente rapidinho começa a denominar na nossa mente os responsáveis pela nossa dor. Por que eles estão me perseguindo? Por que essa perseguição comigo? A gente não é, olha bem, existe o injusto, mas não existe a figura do injustiçado. Isso eu tenho certeza. Ninguém passa por aquilo que não tem que passar. A injustiça ocorre, que é do ser humano. O ser humano é injusto. Eu não sou injustiçado, porque Deus não permitiria. Isso tem que ter claro. Então, naquela época, me veio, né, certamente de um amigo espiritual, uma ideia para eu colocar aquilo na prática, o que eu poderia fazer. E eu colecionava, sempre que viajo, que eu passei, eu gosto muito de catar coisa na natureza. Eu trago, foi aquela criatura que traz uma folhinha, que traz pedra, né, principalmente pedrinhas, adoro pedra. E eu fui pegando aquelas pedras, que já estava meio de mar lá em casa, muita pedra, né? Falei, vou levar essas pedras para passear, botei as pedras numa mochila, né? Com problema de coluna, eu não carreguei aquelas pedras por um bom tempo. Andei bastante com aquelas pedras. E cheguei lá num determinado lugar lá do mar, mais tranquilo, que eu queria me direcionar. Fiz a minha prece. E pedi a Deus para eu me libertar daquilo ali, daquelas situações com aquelas pessoas mentalmente. E cada pedra daquela, eu fui me recordando desde lá de trás. Desde lá de trás, desde a minha infância. E fui pedindo perdão. Fui pedindo perdão para aquela criatura e perdoando a partir dali. Pedindo a Deus que protegesse o caminho daquela criatura. E assim eu fui lançando ao mar cada pedra daquela. Cada pedra. Foram muitas pedras. Eu nem imaginei que eu tinha tanta pedra na minha mente. E realmente eu saí dali como, não só com a minha mochilinha vazia, mas leve. Leve. Eu fiz um processo realmente ali de uma terapia na prática que me veio à mente, de me libertar. Me libertar. Então, no momento que eu me direciono ao outro, peço perdão e perdoo, eu começo a entender o que é saúde, o que é retomar a vida, o que é abrir com Deus uma nova oportunidade de caminhar em harmonia, em paz e em equilíbrio. E com muito mais consciência na nossa oração dominical que Jesus nos ensinou, uma oração tão singela, mas que diz, Pai, perdoai-nos, assim como temos perdoado aquele que nos tem ofendido. Realmente tenho perdoado, porque eu preciso desse perdão. Que Jesus, assim, abençoe a todos nós, com a consciência e a certeza de um momento inesquecível, que é cada dia da nossa vida, onde nos oferta a possibilidade de nos perdoar e perdoar ao outro, como necessitamos do perdão de Deus. Muita paz.